noite, companheiros, amigos desta casa. Aqui estamos nesta noite para refletirmos um pouco acerca do Evangelho do Senhor Jesus, aproveitando para trazer para as nossas reflexões, as nossas experiências na nossa casa espírita. Nesse núcleo abençoado que cada um de nós tem, vocês aqui, nós lá e tantos outros nos diversos pontos do planeta, porque hoje já a divulgação já se faz em todo o planeta, possam aproveitar a oportunidade que cada um de nós temos nos núcleos que nos recebem, esse encontro com o mais alto, com o Senhor Jesus, a fim de aquietar os nossos corações, fortalecer o nosso ânimo e buscar o nosso crescimento espiritual. Nós trouxemos como título a Igreja de Antioquia e a nossa casa espírita, porque vamos fazer assim uma certa viagem bem rápida no percurso que o companheiro Paulo, intimidade, né? Saulo de Tarso, deixou para nós, e vamos vendo que a cada passo é como se ele nos instruísse os nossos passos. Então, logo para iniciar, nós trouxemos para nós refletirmos essa passagem que está no Evangelho, né, no prefácio, que diz: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Quem assina é Jesus, né? O Espírito de verdade. Aquele que no capítulo 6 vai dizer: venho como outrora aos filhos desgarrados de Israel, né? E aí, autenticando, digamos assim, a assinatura, né, do Senhor Jesus. Muito bem. Então, Paulo, da sua conversão à Antioquia, essa que nós vamos explorar, passam-se mais ou menos 5.000 dias, que vão ser 5 anos e meio, mais ou menos, nesse trabalho dele, né? 3 anos lá no deserto de Dan, com aquele casal, Áquila e Prisca, e depois, então, nesse processo que nós vamos fazer essa viagemzinha para acompanhar como foi, né? Daquela conversão, daquele momento na estrada de Damasco, em que aquele homem empolgadíssimo, né, sem medir nenhuma dificuldade, diz ao Cristo: o que queres que eu faça? Sem temor nenhum, se coloca ali pronto a servir, parecendo para nós como sendo uma coisa imediata, mas não. Se formos observar a trajetória de Saulo até aquele dia, ele procurava, embora na aparência de perseguidor, né? Ele ainda não tinha entendido toda a proposta do Senhor Jesus com relação àquele conhecimento que ele trazia desde, né, da sua formação infantil. Muito bem. Então, logo que ele toma conhecimento, que ele vai estar justamente com Gamaliel, ele vai dizer, né, que ele sentia, né, depois que é tratada aquela perda da visão, quando ele recupera, ele fica ansioso por falar do Evangelho. E ele vai dizer: precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Quem havia visto ele próprio o quanto enganado ele estava, e como ele, muitos também estariam. Ele então diz: Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. E nós temos certeza disso. O quanto nos acalma o Evangelho.
o quanto a própria página de preparação sobre o perdão nos ensina que, embora tão difícil, a ação do perdão é ela que vai nos libertar. É ela que vai abaixar os nossos desesperos, as nossas intranquilidades. E continua então Paulo: a palavra evangelho significa boas notícias. Precisamos dá-las, distribuí-las. Mas Ananias justamente vai dizer para ele, né, que havia necessidade de uma preparação, né? Embora ele diga: sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. A secura dos homens é de amedrontar os mais fortes, né? Os corações ressecados pelo orgulho e pelo egoísmo vai ser como a questão que foi lida, 788 do Livro dos Espíritos. A tendência a ruir, não só as nações. E na mesma hora que o companheiro lia a pergunta, nós pensávamos em Roma, que a época de Paulo dominava tudo, o sol não se punha no Império Romano. E o que sobrou do Império Romano? Estruturado, né, nesse poder totalmente transitório, se perdeu, ruiu, né? E justamente essa secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Se não tivermos sensibilidade, sofreremos e faremos sofrer. Precisamos nos tornar sensíveis. Daí a arte que nos salva das depressões, dos sofrimentos, porque nos sensibiliza a alma. E o Evangelho do Senhor Jesus traz essa proposta: nos sensibilizar para que o ressecamento do nosso coração se faça úmido e aí a semente possa frutificar. Mas Ananias então diz: olha, você ainda não está preparado, você está muito empolgado, e dá uma receitinha para ele e diz: sim, o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador, tens muito boa vontade, mas antes de tudo procura juntar as sementes no seu realheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Isso tudo está no Paulo Estevão, tá? De lá que eu tirei. Então justamente ele vai convidar Paulo a coletar o conhecimento, porque ele ainda estava muito incipiente, né? Estudar e sedimentar no seu coração, para que pudesse então distribuir esse conhecimento. Isso é muito comum para todos nós. Às vezes nós chegamos na casa espírita tão empolgados, né? Porque pegamos muitas tarefas, porque queremos fazer muitas coisas, ou queremos nos modificar totalmente do dia para a noite, quando na verdade, na primeira dificuldade lá na frente, nós vamos tombar. Se pouco a pouco fortalecermos esse nosso interior com a coleta do conhecimento, o estudo que vai nos dar a força capaz de sustentar aqueles ventos, né? Os ventos das dificuldades, das vezes uma falta de fé aqui, porque acontece conosco também que estamos na casa espírita. Não é o fato de entrarmos na casa espírita que nossos problemas sairão, não. Seremos convidados a vivenciá-los com mais força, com mais lucidez, com mais competência. Para isso, precisamos amealhar, como diz Ananias, no nosso celeiro do nosso coração, as sementes distribuídas pelo Senhor, e aí sim, estudá-las, sedimentá-las, para sairmos distribuindo. Então, esse é o primeiro passo, a preparação. Também Gamaliel, nesse processo, ele também vai ter um momento com Gamaliel, meu seu instrutor,
ainda do tempo, né, lá do judaísmo, que também havia, Gamaliel também se converte ao Cristo, e na época que Paulo soube ficou meio assustado, né? Mas agora não. Os dois entenderam, compreenderam a mensagem do Cristo e aí estão reunidos. Então, nesse novo rumo, né, o Gamaliel vai dar a sua orientação, como Ananias havia dado anterior. Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo, né? Porque essa era a proposta do povo judeu, a busca da terra prometida, né? Até hoje procuram a terra prometida. E Gamaliel diz: ai, agora eu entendi. A terra prometida é o Evangelho de Jesus. Essa terra prometida por todos nós que ansiamos por uma felicidade, por um mundo regenerado, se fará a partir da prática do Evangelho do Senhor Jesus. E continua então Gamaliel: adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. É realmente descobrir outro país, porque nesses países em que nós vivemos ainda no plano de provas e expiações, temos dificuldade de encontrar essa terra prometida. Ficamos achando até que é alguma coisa, né, de pessoas que estão lunáticos. É assim que alguns viam Paulo quando reencontraram em Tarso. E ia lá, né, que ele ficou realmente doidinho, né? Até a maneira de se vestir, não, né? Havia se modificado, enquanto o mundo permanecia do mesmo modo. A mudança do mundo se fará a partir das nossas mudanças de cada um de nós. Muito bem. Então, a proposta do Gamaliel, né, era adaptarmos ao Evangelho e descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. E continua então Gamaliel. Ele dá agora 3 passos: a reflexão, a vigilância e a transformação. Refletir, vigiar e transformar. E aí fala ele: até agora foste rabino da lei, preocupado com os erros alheios, que era muito fácil, né? Era um fiscal do outro, ganhavas dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios. O problema é de trabalho, de esforço pessoal. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Todos nós, não sei vocês, mas eu, quantas vezes, né, gostávamos às vezes de apontar o erro do outro, mas com o conhecimento da doutrina espírita, aprendemos que no que fazemos assim, temos mais 4 voltados para nós, né? Aprendemos a apontar para nós, para verificar: será que eu também não fazia isso? Será que eu ainda não faço isso? Vigiai e orai. Marcos ainda anota: olhai, vigiai e orai. E Emmanuel diz que nesse olhai, ele nos convida a ser como uma sentinela, que fica olhando para ver de fato o que nós estamos fazendo. Então, né, a proposta justamente agora era, primeiro, reunir sementes, estudar e fortalecer. Agora, se adaptar a esse novo mundo, a esse novo mundo de valores, onde os valores perecíveis perdem de fato aquela importância e os valores espirituais ganham importância. Muda completamente o nosso foco, a nossa direção da nossa vida. Depois, então, refletir acerca do que trazemos, vigiarmos a cada um, para transformados, então, começarmos. Veja que tudo isso
Foi a partir do desejo de Paulo ele sair começando a falar do Evangelho. E continuando então nos seus projetos, nas suas advertências, nas advertências que ele vai receber, ele chega a Jerusalém. Chega a Jerusalém e percebe como estava sendo difícil, aquela luta. Vamos lembrar que quando ele chega em Jerusalém, que ele chega na casa do caminho, eles até ficam com medo. Será que ele veio para dar uma rasteira? Será que ele realmente se modificou? E Pedro até diz, não vamos abrir a porta para ele agora não. Vai lá, pediram que ele conhecia, que é próprio, vai lá falar com ele. Se ele aceitar voltar no dia seguinte, é que realmente ele se modificou. E ao entrar ali naquele grupo, ele percebe que já havia alguma dificuldade. Tiago tinha um certo apego às normas, às tradições judaicas. E Pedro tentava administrar aquilo, porque sentia também a importância da presença de Tiago ali naquele grupo, porque era um elemento de ligação com o mundo judaico. E aí amenizava um pouco aquelas perseguições que estavam bem mais tranquilas nessa época. Então, a dificuldade do farisaísmo local e do passado de Paulo. Isso tudo é por causa do seu passado. Então, Tiago não se dignava dirigir-lhe a palavra naquele tempo, naqueles poucos dias que ele ficou ali hospedado, até que ele pede, quem quiser lembrar, que queria dormir na cama de Estevão. Como que a fazer com que ele relembrasse a cada momento aquele seu olhar de perseguidor de outrora, agora tão modificado. Então é quando Simão Pedro o adverte, porque ele pensava, já começar a falar também ali, e Simão Pedro o adverte: o germe de tuas novas convicções encontraria 1000 elementos hostis e ficaria à mercê da exasperação, convidando a se acalmar um pouco. Ainda não era o momento, ainda estava na fase de trabalhar, sedimentar o seu interior. E então concorda e sai. É quando ele sai e vai a Tarso, Nos diz Emmanuel que ao sair dali ele fica pensando, e decide por retornar à casa da sua família, porque ali também em Jerusalém ele já não encontra mais nada da sua família, da irmã que morava ali. Até os donos os novos donos da casa tratam ele até com uma certa rispidez. E ele então chega em Tarso, vai ao encontro do seu pai, numa situação de penúria extrema, que ele tinha pouquíssimos recursos, e ele vai lá. E aí tem aquele grande episódio do seu pai com dinheiro, E ele vai falar: ô meu pai, eu aqui estou, pai. Ainda bem, pelo jeito você ficou bom, daquela loucura que tinha tomado conta da sua mente. Ele diz: não, pai, é que o senhor não conhece Jesus. Como? Você continua o mesmo? Continua. Então, E ele diz: pai, eu preciso tanto de recursos, eu estou numa situação extrema de pobreza. Aí até o pai diz assim, se falasse no dia de hoje: vai lá, passa um e-mail lá pro teu Jesus, para ver se ele te manda uma ajudinha, faz um depósito, vai para fora, se fosse hoje. Mas deu alguma coisa que o pai, coitado, o próprio Paulo vai reconhecer, não havia caminhado aquela estrada de Damasco simbólica que o próprio Paulo havia passado. Ainda não tinha tido a chance de perceber a notícia boa trazida por Jesus. Então, ele diz: meu pai, não é isso. Então, se você prefere seguir com o Nazareno, eu sinto muito. Eu vou permanecer, com Moisés. E Paulo sai. Ao sair de lá, o pai, muito preocupado, aí pai e mãe é a mesma coisa sempre, Fala, mas vai e faz tudo. Manda lá o empregado levar
um saco com dinheiro, com algumas moedas. E o Paulo, na hora que o empregado disse: Paulo, olha aqui, ó, seu pai mandou te entregar isso já lá na rua? Qual é a vontade que ele tem? Jovem, eu não quero dinheiro do meu pai. Mas esse comportamento era do Paulo antigo. Mas passa rapidinho na sua cabeça aquela vontade de dizer para o pai: não quero. Mas veja, ele já vinha caminhando, sementes novas, reflexão, tudo que o projeto que ele vinha passando nesse caminho, né, de Damasco a Antioquia já estava frutificando no seu coração. Ele acaba pegando, pensa bem: meu Deus, né? Eu preciso construir esse homem novo. Pega o dinheiro e diz: diga meu pai, esse dinheiro vai me ajudar muito. Pede, agradece a ele e diga que vai me ajudar. Embora muito triste, né? Pega aquele dinheiro porque ele sentia necessidade de redescobrir-se construindo um homem novo. Que ele vai diversas vezes falar aquele homem novo, que ele tenta constantemente e que muitas vezes ele sucumbe quando ele diz: o bem que eu quero eu ainda não faço, mas o mal que eu não mais quero, este ainda eu faço. Como, pelo menos eu, mas acho que todos de nós ainda resvalamos nesses hábitos tão adquiridos, tão fortalecidos em nós, onde o predomínio da matéria é muito forte, alimentando o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa idolatria, nosso interesse pessoal. E aí então ele caminha. Mas nesse momento ele percebe como ele estava diferente daquele mundo, até do mundo familiar. E aí, com aquele coração ferido por tudo aquilo que ele havia passado, por pensamentos tumultuados na sua cabeça, ele sente a necessidade de sair para meditar, né? Para acalmar aquela voz tumultuada e fazer ouvir o seu interior, já umedecido pelo Evangelho. Então ele se retira para Tauro. Tauro era assim, um monte, né, uma região montanhosa, pertinho de Tarso, muito perto. E ali existiam certas grutas, onde os viajantes podiam permanecer, né, para se proteger das intempéries, do frio, e ali pernoitar. É como se fossem abrigos, né, para aqueles viajantes. E ele ali vai para aquela gruta e chora muito. É quando ele então se ajoelha, ora a Deus e pede o auxílio do mundo espiritual. É quando ele percebe a presença de Estevão e de Abigail. E é ali que ele vai ter aquela conversa com ela, né? Que ele está chorando, ela diz assim, no mundo de hoje: está chorando por quê? Mal começou, levanta, né? Choras por quê, Paulo? A luta está começando. E como ela sentia, percebia o seu pensamento, que era toda dificuldade, né, do passado, que já poderia ter vivenciado outra história, mas que ali estava coletando todos os seus comportamentos. E ela diz para ele: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Todos nós. Por que nos determos no passado se conseguimos chegar à casa espírita em busca de uma renovação, de uma mudança, de uma transformação? Erramos sim, mas deixa aquele erro para trás. Como diz Emmanuel, o retrovisor é só para dar uma olhadinha. Se nós ficarmos no retrovisor toda hora, a gente vai bater na frente. Então o erro do passado é um retrovisor. Olha, agir mal, mas agora tem toda uma sequência pela frente para eu agir. E de várias perguntas que ela faz a ele, né? Ela então respondendo, Abigail respondendo traça
agora o roteiro também que ele vai utilizar. Ama, trabalha, espera e perdoa. Assim vão ser os dias de Paulo a partir de então. Conhecimento, sedimentação, estudo, autoconhecimento, amor, trabalho, esperança e perdão. Vamos lá? Como era Antioquia? A igreja, a cidade, a sociedade, o que era? Quando falamos igreja, nós temos que lembrar por que usamos essa palavra. Não era uma igreja como nós entendemos hoje. Era simplesmente uma reunião de pessoas, né? Uma eclésia, é uma assembleia. Aquilo é uma igreja. Não precisava parede. Teriam paredes para serem abrigados, mas não é obrigatoriamente. A igreja é a reunião de todos os corações buscando o mesmo ideal. Isso é uma igreja, a igreja de Antioquia. E Antioquia, como era Antioquia? Era um grande centro urbano, era a terceira maior cidade do Império Romano. Roma primeira, Alexandria segunda e Antioquia, veja, a terceira. Mais de 500 mil habitantes, né? Esse estudo uma vez eu fiz em São Lourenço. São Lourenço tem 35 mil. Veja, 500 mil habitantes, muito maior, né? Tinha iluminação pública, já a época de Paulo, não estou falando hoje, a época de Paulo. Construções, instalações públicas, tinha teatros, aquedutos, templos, casas de banho, né? Desses banhos que os romanos gostavam tanto, e Rua das Colunas. Essa Rua das Colunas é bem explicada pelo professor, esqueci o nome dele, desse livro aqui, que fala de Paulo, Rui Kremer, né, que fez várias palestras sobre Paulo, que daí viraram esse livro. Ele diz, pelo que ele descreve, a impressão que a gente tem é que é uma avenida Presidente Vargas, porque ele diz que ela tem duas passagens laterais, é que a Presidente Vargas hoje, acho que já tem aquelas duas passagens laterais, e no centro maior. No centro maior passavam as construções maiores, os meios de transporte maiores, e nas beiradinhas os menores. E eram feitos de colunas, tinham colunas no estilo grego. Imagina que é mais ou menos uma coisa como se nós pudéssemos imaginar hoje a Presidente Vargas. Mas como é que era essa sociedade? Eles tinham muito dinheiro, opulência material. Com isso, né, onde a matéria é uma predomínio muito grande, nós encontramos o quê? Devassidão, ambições inferiores, abusos, dramas passionais, prazeres licenciosos, intelectualidade bastante desenvolvida. Era como era aquela sociedade. Sociedade muito parecida com as nossas, né? Bastante parecida com as nossas. Aí a gente vai lembrar que, mas aí fica, a intelectualidade tão desenvolvida, por que a moralidade está tão, né, em baixa? E aí, na questão 780 do Livro dos Espíritos, o Kardec indagou assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Ele responde: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, realmente, o progresso intelectual propicia o moral. Mas como não vai logo atrás, a gente passa um período vendo toda essa intelectualidade que nós vivenciamos e uma moralidade tão rasteirinha como nós estamos vivenciando. E já a época em Antioquia era a mesma coisa. Aí no item A, Kardec indaga: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Claro, é a partir desse conhecimento que nós vamos desenvolvendo em nós, que a inteligência vai questionando uma série de coisas, principalmente a partir da ciência, né? Que não pode explicar céus, né? Como éramos trazidos antigamente, que nós vamos chegar ao conhecimento da doutrina espírita. E aí sim,
estruturar um conhecimento capaz de tornar úmidos os nossos corações, não ressecados pelo mundo objetivo, material, imediato, onde disputas, interesses menores desenvolvem comportamentos muito estranhos, né? Com bastante dificuldade. E no item B, então, Kardec indaga como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também. Aí ele responde, os espíritos respondem: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, ainda temos que esperar um pouco mais, né? Muito bem. Aí, nós vamos ver que Emmanuel vai nos falar lá no Paulo Estevão, a iluminação intelectual daquela assembleia, daquela igreja lá de Antioquia, reclamava irmãos dedicados que conhecessem profundamente a lei de Moisés e o Evangelho de Jesus, exatamente por causa da inteligência excessiva daquele grupo que frequentava ali. Por outro lado, a igreja de Antioquia tinha uma vantagem muito grande. Ela, por ser assim aberta, né, e por ter muito sofrimento na cidade, ela recebia gente de todos os tipos. Então tinha judeus meio, que a gente chamaria, né, judeu meio cristão, tinha de tudo um pouco. E não se falava na tal da circuncisão. Como a circuncisão sempre tinha sido um problema de dificuldades em outros lugares, como já estava lá acontecendo em Jerusalém, ali não se tocava. Por quê? Aqueles que lá iam estavam sofridos. Então não era o problema de circuncisado ou não que afastaria aquelas criaturas ali. Estavam em busca de um aconchego espiritual. E aí esqueciam da grande polêmica, né, que o judeu tanto fazia questão. Muito bem. Então é nesse ambiente que Paulo vai trabalhar aquele projeto traçado pela Abigail. O espera, o trabalha, o ama, o perdoa. Ele era o último nome citado, trazendo para nós a importância de, às vezes, chegarmos à casa espírita e sermos o último nome a ser citado. A pegarmos tarefas simples. Olha, são boas para Juju. Eu faço faxina lá no grupo. Ai, mas é bom. O dia da faxina é ótimo. E tem muito homem, gente, vai ter tanto homem faxineiro bom lá no grupo. Que vocês olhem cada um, eu digo, mas olha, tem umas mulheres que estão preparando muito bem os maridos. Mas tem marido bom lá na faxina. Muito bom mesmo. Né? Então, nesse caso, né, trabalha os labores mais simples. Por que esperar um trabalho, né, de fazer um estudo? Olha, eu prefiro faxina. Mas às vezes sobra estudo, né? Fazer o quê? Cooperador é aquele que está sempre pronto. Olha, tem um negócio aqui para fazer, uma cadeira para carregar. Vamos fazer. É o que coopera. E percebia a sua dificuldade em falar. Paulo, nessa época, viu que ele não conseguia falar nada. Ele que pregava tão bem lá no Sinédrio, quando tentou falar, foi um horror. Barnabé fica quietinho, botou na mão no cantinho. Ele começou a atender as pessoas, uma conversando, para amealhar no seu celeiro interno a experiência de sofrimento e sensibilidade de cada coração que eu visitava para conversar. A intelectualidade fez com que ele compreendesse o Evangelho, mas sentir precisava do contato com cada um muito próximo. E ele vai fazer. Inicia então um trabalho em pequenos grupos,
pequeninos grupos. Diz que ele ficava, antes de Barnabé chegar, às vezes conversando, né? Ele chegava mais cedo, conversa com um, conversa com outro e tal. E foi como ele foi aprendendo a sentir para falar de Jesus. Então, a característica daquele grupo era uma simplicidade pura. Não faltava trabalho, porque não falta trabalho em casa espírita, nem em igreja bem estruturada. As reuniões eram verdadeiras bênçãos de Deus. A fraternidade e a união eram uma coisa existente, até porque a circuncisão, que era muito o elemento de separação, ali não era comentado. Ficou como esquecido. Perdeu o valor diante daqueles corações sofridos pela opulência material daquela sociedade. O amor espiritual ali se desenvolvia, porque todos queriam ajudar. A dor de um era a dor do outro. A solidariedade com fundamentos divinos, diz Emmanuel isso. A dor de um era do outro. O júbilo de um era do outro. O sucesso de um era do outro. Inveja, disputas eram esquecidas, para que todos se sentissem amparados, fortalecidos naquela reunião, naquela igreja onde o Senhor participava. E aí nós vamos ver que nos diz Emmanuel que nessas reuniões que eles faziam havia vozes diretas. Os espíritos falavam, né, pelaquela mediunidade que nós chamamos de vozes diretas, e que todos compreendiam sem problemas de línguas. Por que, Emmanuel diz, por quê? Porque havia um amor verdadeiro entre eles, e isso permitia que o padrão vibratório daquela casa se elevasse, e a espiritualidade amiga fizesse com que todos fossem felicitados pela presença dos benfeitores. Kardec vai comentar na viagem de 1862, uma das cidades que ele passou não havia um médium, mas ele nunca tinha visto em outro lugar tamanho amor à doutrina espírita. Aquele grupo também era um grupo onde a fraternidade existia. Então, é nesse lugar que nós vamos encontrar a presença de Lucas. É quando Lucas chega, né? Lucas parou, ele era médico de bordo, né? de navio, e ele teve um período que pôde ficar em terra. E quando ele ouviu falar na cidade, conhecia aquele lugar onde todos podiam se reabastecer fluidicamente, espiritualmente. E ele vai, né? Sozinho, viajou solitário, funcionário da Marinha Mercante à época. Ele vai e conhece Paulo. Ele vendo Paulo conversar antes de começar a reunião, gostou tanto que ele falou assim: eu queria bater mais uns papos com você, né, como se fosse hoje. E Paulo disse: não tem problema, a minha tenda fica à sua disposição quando você quiser. Como ele estava sem trabalhar, porque trabalhava quando viajava, ele então aproveita, passam horas memoráveis os dois juntos, trocando ideias. E é quando Lucas então se torna cristão. E quando já está nos últimos dias, que ele vai voltar a trabalhar, vai ter que viajar, ele diz para o grupo: olha só, vocês formam um grupo tão homogêneo, tão unido, por que vocês se chamarem homens do caminho, viajores, peregrinos? Viajor, fala-se de estrada, existem também estradas do mal. Melhor seria que vocês se chamassem cristãos, porque aí fica como que cunhada, né, a presença do Cristo, né, e o que reúne vocês passa a ser um identificador. E eles aceitam. Quando Lucas parte, Paulo vê de longe a partida dele, e aí entristece-se, porque ele percebe o que nunca havia percebido: a confiança recíproca, amigos dedicados, a boa compreensão, e isso tudo, o sagrado alimento das almas. E ele começa a comparar as relações de conveniência do seu passado, lá no Sinédrio,
tão diferente das relações de Cristo. O amor é alimento das almas, como nos diz André Luiz. Aí então na igreja de Antioquia, nosso grupo espírita, vai nos dizer, Emmanuel, no livro Educandário de Luz, um grupo espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Fraternidade, frater, irmão, família. E fala mais que um conjunto, né? O que é um conjunto? Um conjunto de constelação é uma família de sóis. E o átomo é um conjunto agregado de partículas. E diz então, no templo espírita cristão, é razoável notar que todo trabalho é ação de conjunto. A orquestra é um trabalho de conjunto. Ninguém pode sobressair de ninguém. Se aparecer mais um instrumento do que o outro, numa determinada hora, eu digo assim, né, num grupo de violinos, um violinista quiser sobressair, ele não pertence ao conjunto. Ele precisa participar, ser homogêneo, como nas vozes do canto. O mais lindo é quando se ouve todo aquele conjunto, o acorde completo, não o soprano, ou o tenor, ou o barítono, ou o baixo. Indispensável apagar-nos para o brilho da obra. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais uns dos outros. Qual o mais importante? Todos somos mais importantes na obra do Cristo, desde que nos disponhamos a trabalhar, esquecendo de nós e trabalhando a obra. Então, e os arquitetos espirituais são esses elementos do mundo maior que nos auxiliam na construção dessa reunião. Temos o elemento espiritual, né? Em cada reunião espírita orientada com segurança, temos os prestativos e operantes, eficientes e unidos, manipulando a matéria mental necessária à formação dos quadros educativos. Então, eles trabalhando aqui, enquanto nós estamos aqui, refletindo acerca disso tudo. Já trabalharam antes, prepararam, organizaram, estão atendendo alguns amigos nossos, parentes nossos, a nós. Alguma doença que porventura tenhamos, ou estamos trazendo algum conflito que estamos trazendo, está sendo tratado por esses arquitetos espirituais. E o elemento encarnado precisa se conhecer para se transformar e ser colaborador. E eu me dizia que o nosso inconsciente é um iceberg. Nós conhecemos tão pouco. E o nosso consciente é só aquela pontinha. 5% como se fosse uma rolha flutuando. E o grande desafio da existência humana está na capacidade de explorar o mundo desconhecido interno, dele retirando todos os potenciais que possam produzir felicidade e autorrealização. A Joana de Anjos nos convida a essa visita interior para podermos frutificar. É aquela visita interior que Gamaliel pediu também a Paulo que fizesse. Porque estamos normalmente em estado de quase sono, né? Nós andamos meio assim, né? E precisamos passar para um estado de consciência lúcida. Quem eu sou? Não, ser boazinha, não. Eu sei daquele meu erro. Eu me conheço, né? Concentrar-se. A concentração ajuda a visita. Foi isso que Paulo fez ao se retirar para Tarso, para Paulo. A meditação é a maneira de nos identificarmos e nos transformarmos. E aí sim, trazemos uma visita iluminada que vai tirar de dentro de nós as imagens conflitantes daquele passado espiritual, né? Que a gente olha pelo retrovisor, mas na proposta do presente, estou transformado no presente próximo. Então, o centro de espiritismo evangélico é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Aqui é a nossa gruta de Paulo, onde podemos nos visitar a cada palestra que ouvimos, a cada página que lemos, a cada pergunta que lemos, a cada parte do Evangelho, das obras básicas, complementares. Vamos nos visitando, iluminando essa nossa paisagem interior. Assim
Assim como Maria de Magdala. Maria de Magdala, aquela rediviva, né? A Maria, a rediviva de Magdala. E ela justamente visitando o seu interior, reconhecendo-se naquela penúria, vai estar com o Mestre. Vai estar com o Mestre. E aquele encontro tinha sido tão forte na sua vida. Ela que buscava o amor e que nunca encontrava, porque encontrava nas formas que o mundo oferecia, o mundo de opulência, o mundo material, o mundo ilusório. E ela então se transforma. A partir daquele dia ela era outra. Embora muito preocupada, porque era como uma casa em ruínas. E ela fala ao Senhor, né? Como podia ela, ainda tão imperfeita, ao que o Senhor responde: há flores perfumadas e de brancura imaculada que espalham aroma sobre o lodo que lhes segura raízes. Aí dizer: Maria, não se preocupe com o seu passado. É uma coisa que a Abigail diz a Paulo e que nós podemos dizer para cada um de nós também. Em lodo nascem flores liriais. E justamente aquele dia, Simão, um grande negociante, convida Jesus, pede que seus funcionários convidem Jesus para jantar com ele, porque ele achava que, recebendo Jesus, como ele já tinha recebido outros chefes de Estado, filósofos e artistas, ele seria importante, né? Ele era negociante. E Simão, então, esse homem muito rico, ele pensa em chamar Jesus para tê-lo à sua casa, porque vai que ele realmente é um novo elemento político ali, né? E ele podia depois dizer: esse homem esteve na minha casa. Mas se não fosse, se fosse mesmo um emissário divino, ele também poderia dizer que tinha estado em sua casa. E é assim então que ele o convida. E o Senhor vai com mais dois companheiros, 2 discípulos o acompanhando. Imaginemos que a festa começa a rolar, né? Com tudo de melhor, iguarias, pratarias, tapetes no chão, aqueles divãs da época. Mas a conversa não rolava, como diriam os jovens. Não rolava porque o padrão de Simão e o padrão de Jesus eram muito diferentes. Não havia ponto de contato para haver uma conversa. Então fica aquele silêncio meio estranho, né? Parece que a coisa andava meio esquisita. Quando de repente eles escutam um barulho lá na porta, um ensurdecedor, uma confusão. E quem é? É Maria, que rompe todo o aparato, né, que havia naquela mansão de Simão e consegue chegar junto ao Senhor. E se joga aos seus pés, chorando e molha, né, o pé do Senhor, enxuga com seus cabelos, quebra um vaso de alabastro com aquela porção perfumada e unge os pés do Senhor e cuida deles. Nisso, Simão está observando e fica pensando: ele já ficou nervoso, esqueci de contar, ele ficou nervoso, porque ele frequentava a casa da Maria. Ele conhecia bem, né? Ela era aquela prostituta da época e que, por ser muito cara, só pessoas muito ricas iam à sua casa. E ele ia, então ele ficou meio suando, sabe? Ficou meio nervoso. Ah, meu Deus, e agora? Né? O que ela vai fazer? E acontece isso tudo que eu narrei. E é quando então ele pensa: se esse homem fosse realmente, né, o mestre que todos falam, e tivesse realmente a capacidade de entender e compreender coisas além das coisas materiais, ele saberia quem é ela, né? Deixa estar, que o Senhor capta o que ele está dizendo, né? E diz para ele: olha, Simão, um homem, né, tinha 2 pessoas que deviam dinheiro a ele.
Uma devia 5.000 denários e o outro 50 denários. O homem perdoou os dois. Quem mais vai amar este homem? O que devia mais, o que devia menos? Ele, muito negociante, de matemática ele entendia muito bem, Senhor, o que devia mais. Esse, pois é, cheguei à sua casa, você não lavou meus pés, você não me passou um unguento, você não me fez nada disso. Ela me fez tudo isso, porque ela mais devia e mais foi perdoada, né? E ele fica, olha lá, qual deles amará mais? Esse termo para mim que aquele é quem mais perdoou, julgaste bem, né? Mostrando exatamente que aquela mudança daquela mulher tinha sido muito mais forte do que ele poderia imaginar, porque muito mais dura tinha sido toda a sua trajetória até aquele momento. Muito bem. E Maria, então, a partir desse acontecimento, sai feliz da vida, e a partir desse acontecimento, vai ser vista seguindo o Senhor Jesus em todas as suas falas e também levantando os caídos, amparando os sofredores, né? Dando tranquilidade a tantos corações que passavam por ali e auxiliando a tantas criaturas. Muito bem. Então o Espírito de verdade nos diz: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Que todos nós, então, possamos ser como Maria, vencendo todas as nossas dificuldades, aqui estejamos na casa do Senhor Jesus, a fim de aprender com Ele a levantar caídos, sofredores, vencendo as nossas dificuldades passadas na construção de uma nova pessoa. Que o Senhor nos abençoe.